Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo os minerais não energéticos no Brasil. Este tema que vamos abordar também abarca, também engloba os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Acompanhem comigo aqui na tela a leitura. Diz assim o texto: a produção mineral é uma atividade importante no Brasil, pois, além de possibilitar o desenvolvimento de vários setores industriais, grande parte dela é explorada, é exportada para vários países do mundo. Bem, de forma inicial, quando discutimos ali, quando dissemos ali setores industriais, não vamos nos esquecer, quando falamos de setores da economia, temos basicamente três setores: o setor primário, trabalhando um pouco mais com commodities, não é? Com com soja, trigo, milho, setor secundário, tá? Que nós estamos falando um pouco mais de indústria, setor terciário, nós estamos falando do quê? Da prestação de serviços, saúde, educação, a informática, telecomunicação, tá? Então, só para a gente não se esquecer, quando falamos de setores industriais, vamos nos lembrar de setores da economia. Dando sequência à leitura, a maior empresa brasileira de mineração é a Vale SA. Não quero abrir mão de dizer para os senhores o seguinte: temos também no Brasil a gigantesca CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que atua onde? Atua na siderurgia, atua na mineração, atua a nível de logística, também na produção de cimento e energia. E também dentro do contexto da Vale, estamos falando da Vale, ela está envolvida, assim, a gente está conhecendo um pouco mais a Vale, ouvindo falar um pouco mais da Vale, pelas duas situações, dois problemas ambientais grandiosos que foram produzidos por essa empresa, né, intermediados por ela, na realidade, Brumadinho e Mariana, né? Dando sequência, então, ao raciocínio, a Vale foi criada em 1942, era uma companhia federal, e privatizada em 1997, dando sequência à leitura, também responsável pela maior parte da produção, entre outros, dos dois minérios mais explorados no país, o ferro e o alumínio. Sigam comigo a leitura, diz assim: o Brasil se destaca como o maior exportador mundial de minério de ferro, em decorrência da existência em seu território de grandes jazidas deste minério, que apresentam elevado teor metálico. Quando falamos então da presença de minérios de ferro, nós nos arremetemos às origens geológicas, já estudado, já trabalhado com os senhores em momentos anteriores. Era períodos, não se esqueçam, quando falamos de origens geológicas, era períodos, estamos falando de um tempo diferente do que nós estamos acostumados, segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos, nós estamos falando de milhares, milhões, bilhões de anos, tá? Diferente, então, quando falamos de origem geológica, já vamos observar no mapa abaixo, quando falamos de era, então, essa era pré-cambriana, né? Vamos estar discutindo, está abordado no mapa ali, os períodos Arqueozoico e Proterozoico. Dando sequência à nossa leitura aqui, o item de número 4 diz assim: a maior parte da produção deste minério no Brasil é realizada nos estados de Minas Gerais, aproximadamente 70%, na região do quadrilátero central ou ferrífero. Quadrilátero central ferrífero é uma área o quê? Vizinha ali de Belo Horizonte, BH, composta pelas cidades de Sabará, Itaúna, Itabira, Mariana, Ouro Preto e outras, tá? Então, 67% da região no quadrilátero central ferrífero, e no Pará, 29,3%, onde se destacam os municípios de Parauapebas e de Marabá. Um mapa agora para a gente acompanhar: o escoamento da produção de minério de ferro. Aqui eu só quero destacar para os senhores, como pontuado anteriormente, está aqui Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, quadrilátero central ferrífero, e aqui mostrando, com colorações diferentes, no canto esquerdo superior do seu mapa, os períodos Arqueozoico e Proterozoico.
então estão dentro da área pré-cambriana, certo? Arqueozoico, primeiro, e depois o Proterozoico, mostrando o quê? A existência de minérios. Dando sequência à nossa leitura, diz assim no item de número 5, a produção no quadrilátero ferrífero de minério de ferro para exportação é escoada para a estrada de ferro Vitória, Minas, até o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Não vamos esquecer que usamos muito a estrada de ferro, né? Pouca, na realidade, para este processo de extração e transporte de minerais, né? Muito pouco rodoviário, né? E aqui abrimos um excurso, uma janela, não é? Para pontuar sobre as nossas estradas ruins, as nossas frotas deterioradas e um alto custo para a realização desse transporte. Também temos que pontuar aqui, como descrito no item de número 5, que escoamos a maior parte das nossas produções através da estrada de ferro, ou seja, as ferrovias, que também há muitos anos não recebe um investimento, o investimento necessário para a manutenção das estradas. Dando sequência à nossa reflexão, entre os países que importam minério de ferro exportado pelo Brasil, destacam-se a China, Japão, Alemanha, Estados Unidos e a Coreia do Sul. Seguindo o pensamento, no quadrilátero central ferrífero, verifica-se a ocorrência de outras produções minerais, além do ferro, entre as quais pode-se citar como exemplo a bauxita, o ouro e o nióbio. Bauxita, quando falamos de bauxita, a produção de alumínio. Não vamos esquecer que a extração por exemplo, da bauxita, produz o que lá em Minas Gerais também? Vai transformando o solo num solo frágil, num solo mais ácido, num solo, lógico, envelhecido, fraco, e ele fica desagregado após a mineração. Quando falamos de ouro, eu gostaria de pontuar com os senhores ouro preto, não é? Só retomar aqui, não vamos abrir mão de discutir, estamos discutindo os minerais não energéticos no Brasil, mas entramos no contexto do ouro, e eu gostaria de pontuar com os senhores a forma que iniciou-se essa extração do ouro no Brasil, com o sofrimento escravo, ambientes frios, úmidos, certo? E quando discutimos sobre nióbio, ele é utilizado na produção de aço, dispositivos médicos também. Um local importante para a extração de nióbio no Brasil é uma cidade chamada Araxá, em Minas Gerais. Diz assim no nosso item de número 8, estamos avançando para o final dessa reflexão, diz assim: a exploração mineral no Sudeste não se restringe ao quadrilátero ferrífero, pois existem outras áreas de ocorrência e produção de recursos minerais metálicos, como o da bauxita, no sul de Minas Gerais, e também minerais não metálicos, como o sal marinho, no litoral do Rio de Janeiro. Só para pontuar, acabamos de falar sobre sal marinho. O sal, quando você refina muito quando ele passa pelo processo de refino, nós destrói o iodo presente nele, podendo provocar uma doença chamada bócio, uma doença que ataca a glândula tireoide. Você pode perguntar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Antigamente tinha aquelas pessoas que tinham aqui essa região da tireoide, por causa do bócio, um papão assim grande, bem aumentado, um volume aumentado, tá? Porque a ausência do iodo no corpo provoca um dos fatores, uma das situações da ausência do iodo é o bócio. Essa patologia aparece nas pessoas que têm ausência do iodo no seu organismo. Eu quero agradecer a você mais uma vez, muito obrigado e até mais.